Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão. Shalom, irmãos e irmãs, como é que você está nessa manhã? Que a paz de nosso Deus continue guardando seu coração e mente em Cristo Jesus. Hoje nós queremos continuar pensando no Salmo de número 144. Ontem nós falamos que Davi faz uma oração que também deve ser a nossa, onde pedindo a Deus que prepare ele para a batalha e para a luta. E esse Salmo no 144, você continuar a leitura aí do 1 até o verso 11, você vai perceber que é uma oração nesse sentido, nessa direção. Davi pensando na batalha que ele está envolvida, e então ele faz aí a sua oração intercessória para que o Senhor abençoe, o Senhor prepare, para que ele consiga êxito nessa luta. E aqui, nessa manhã, eu quero chamar a nossa atenção para o verso 12, também o 13 até o 14, que seria o resultado da nossa luta. No capítulo 28 do livro de Deuteronômio, que é com certeza o que o salmista aqui está lembrando, e eu vou ler aqui para você o que diz o verso 4 do versículo 28 de Deuteronômio. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Você vai perceber aí no versículo 12, 13, 14, o salmista lembrando dessa bênção, que é o resultado da luta que se trava. E eu diria, da luta que nós travamos. Qual é o resultado disso? E aí eu quero fazer duas ênfases aqui, irmãs e irmãos. A primeira é quando Davi compara que um dos resultados das nossas lutas, ou se pensarmos também como Neemias diz, lembrar do grande Deus e terrível e lutar pelos vossos filhos, vossas filhas, vossas casas. E aqui ele diz que, no versículo de número 12, ele compara os filhos com uma planta bem desenvolvida. E aí, irmãos e irmãs, a nossa luta precisa ser contínua nesse sentido pela essa geração, a geração dos nossos filhos e filhas, para que eles sejam plantas bem desenvolvidas, bem nutridos, nossos filhos sejam homens de um caráter de Deus, de um caráter íntegro, que sejam homens que influenciem a sua geração, que sejam líderes espirituais na sua geração, que eles cresçam apontando para o céu, que seja essa planta como uma raiz bem profunda, bem sólida, porque quando ele diz planta bem desenvolvida é nesse sentido, e nossos filhos, e aí o salmista faz menção de se referir tanto aos filhos como às filhas. No caso dos filhos, que eles sejam essas plantas fortes na sua geração. Quanto às filhas, que sejam colunas. Olha, irmãos e irmãs, a visão que o salmista traz. Que as nossas filhas sejam como essas colunas, que eram muito mais do que a ornamentação. As colunas que existiam no palácio, que existiam no templo, eram bonitas, colunas bem trabalhadas, graciosas. Mas o salmista não está falando nesse sentido, está falando de colunas que vão muito mais além da beleza, mais da sua força. Porque as colunas que dão sustentação na construção, a coluna que sustenta, que une as coisas. Então, que nessa visão, irmãos e irmãs, como resultado da nossa luta, nossas filhas sejam mulheres muito mais do que graciosas, mas que sejam mulheres fortes, mulheres de oração, mulheres sábias, mulheres que unem, mulheres que demonstram sua força em Deus, que também influenciem a sua geração. Que como nós estamos precisando, irmãos e irmãs, nessa geração dos nossos filhos e filhas e nas gerações futuras até a volta do nosso Senhor, que tenhamos filhos e filhas fortes, com raízes profundas, como colunas fortes na família e na sociedade. É interessante que o Salmo ele encerra dizendo que feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, irmãos e irmãs,
Vamos continuar na nossa luta, como Davi diz que Deus prepara ele para a batalha, porque nós teremos na nossa luta o resultado de termos filhos como plantas bem desenvolvidas e filhas como colunas que dão sustentação, que é o que essa geração precisa. Que assim seja na minha casa e na sua casa, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma família forte. Um dia de paz. Shalom.